Olá, aqui é a Cíntia Ruff, sou especialista comportamental, mentora de líderes e gestores. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo de liderança. E o vídeo de hoje é o líder que deseja agradar a todo mundo. Eu ajudo líderes a conquistar, a engajar a sua equipe, conquistando 3 vezes mais resultados. Você faz parte daqueles líderes que têm essa necessidade de agradar? Se eu estou falando para você, líder, que tem isso na sua personalidade, é interessante você perceber e entender o que está por trás disso e o que acontece com a sua equipe, como ela te percebe. Neste vídeo eu também vou te mostrar como você pode trabalhar esses pontos deste comportamento para que ele não seja um comportamento negativo para você. Mas me perguntaram o seguinte: Cíntia, esse comportamento de agradar as pessoas, de que forma isso pode ser ruim para mim? Eu já vou te dar um spoiler disso. Quando o líder ele deseja agradar a todos, naturalmente ele deixa de tomar algumas decisões difíceis, algumas decisões necessárias e acaba não corrigindo o que está errado. E ele não se torna o líder mais querido da sua equipe. Na verdade, esse é o objetivo inconscientemente deste líder, mas não é o que acontece. Na verdade, muito pelo contrário, ele é visto pelos outros, pela sua equipe, como fraco e sem posicionamento. Agora vamos entender essa situação de uma forma um pouquinho mais ampla. Essa pessoa que aprendeu a agradar e ter essa necessidade, isso veio lá da sua infância, como forma dela ser aceita pelas pessoas. Então, ela aprendeu e ela entendeu que no momento que ela acabava agradando, ela tinha retornos com isso, ela tinha recompensas. Ela acabava sendo mais aceita pelas pessoas. Que pessoas essas? Pessoas do seu meio, a família, o pai, a mãe, a professora, os amiguinhos. Então, de certa forma, ela percebeu o ganho tendo esse comportamento. E, claro, ela também recebeu estímulos do seu meio para agir dessa forma. Então, é todo um contexto familiar do meio em que ela é inserida que acaba contribuindo para a pessoa ter alguns comportamentos e ir crescendo com eles, né? E lendo e entendendo que essa seria a forma ideal, digamos assim, de agir. Eu quero dividir algumas coisas com vocês em relação a isso. As equipes, elas não precisam de líderes bonzinhos. Elas precisam de líderes que mostrem a direção, que estão com elas nas suas necessidades, que aponte caminho, que mostre como as coisas precisam ser feitas. Então, a tua consciência, se ela está tranquila em relação à sua integridade, ao seu respeito com o seu liderado, que é o seu colaborador, né? Não se preocupe com quem não gosta da sua liderança. Até porque 1/3 das pessoas não vão gostar de você. Isto eu ouvi de um palestrante, eu não tenho a fonte da onde que ele tirou isso, mas eu acho que até é coerente, né, o que ele falou. Quem já não ouviu essa expressão? Nossa, quando eu te conheci eu te achava isso, isso e aquilo, agora eu vejo que tu não é nada disso, né? E
Então, 1/3 das pessoas não vão gostar da gente. Ou seja, de 100 pessoas, 30, sem a gente ter aberto a boca, já vão ter algum preconceito em relação à nossa pessoa. Me parece coerente, até porque se a gente for analisar, Jesus Cristo, que para mim é a maior referência, né, de homem que viveu aqui na Terra, de pessoa perfeita, não agradou. Que pretensão temos nós de também agradar a todos? Isso nunca vai acontecer, né? Até mesmo você pode estar assistindo esse vídeo e tá achando, nossa, que conteúdo, nada a ver isso aí que essa Cíntia tá falando, né? E outras pessoas, nossa, que bacana, não tinha pensado nisso, como é legal esse conteúdo que eu estou ouvindo. Então é mais ou menos por aí, né? Antes de eu te passar algumas dicas para você utilizar na sua equipe e procurar sair desse comportamento de querer agradar, eu vou te dar alguns sinais para você ver, será que eu sou mesmo essa pessoa que quero agradar? Então, lá vai os sinais. Quando se espera algo em troca, você é uma pessoa que espera receber algo em troca? Quando não há retorno e há frustração, você acaba se frustrando quando não recebe o retorno esperado? Quando se acredita que é necessário agradar para ser aceito, você faz isso? Você pensa dessa forma? Quando se deixa de lado as vontades e desejos pessoais, ou seja, você está sempre priorizando os outros, as outras pessoas. Quando nem se consegue identificar o que gosta. Quando os gostos são baseados no gosto do outro. Esse sinal agora aqui, quando se fica impossibilitado de dizer não. Esse é o principal sinal. Inclusive, tem pessoas que contam até mentiras brancas, que a gente chama dessa forma, né? Que são aquelas mentiras que não prejudicam ninguém, mas são usadas justamente para não desagradar. Quando se diz não, mas encontra uma justificativa no íntimo, ou se opta em fazer essa mentirinha branca. Quando há necessidade de ser visto como alguém bom e alguém simpático. E normalmente, líder, esse líder que quer agradar, os outros podem abusar de você, por você ser tão generoso. Quando a pessoa se culpabiliza por tudo de errado que lhe acontece e que faz aos outros. Então, essa pessoa, ela se culpabiliza muito facilmente. Quando a pessoa se sente imprescindível e insubstituível num determinado contexto. E o último sinal, quando a pessoa apresenta sinais de baixa autoestima, ansiedade, estresse e outros problemas emocionais. Então, fique atento a estes sinais e verifica se você se encaixa pelo menos em 4 deles. Realmente, se você se encaixar, né, nesses sinais, você é um líder que deseja agradar. Agora, se você quiser quebrar esse padrão, essa tendência e trabalhar isso a favor da sua liderança, eu vou te dar 5 dicas agora para você então poder entrar em ação, tá? A primeira, você, líder, deve estar focado na necessidade do teu colaborador. Pense no que ele realmente precisa e não no objetivo fim de agradar, ok? Segundo, leve em consideração as regras da empresa.
até para te ajudar. As regras, elas vão te balizar. Você vai ter um suporte através das regras da empresa, para você estar dizendo não àquele colaborador. Então, assim, não, fulano, não posso, isso vai contra as diretrizes da empresa, vai contra o código de ética, vai contra as normas e regras da empresa, não há como a gente poder estar indo por este caminho. Então, você pode ficar bem amparado com essa questão aí das normas e regras. Eu acho que é bem interessante. Quando minhas filhas vêm para mim me pedindo algo para a escola e para mim tá claro que não é a regra, eu digo, não, isso não faz parte da regra da escola. É tranquilo e fácil em função que tu tem um amparo dessas regras, dessas normas. Número 3. Um líder precisa aprender a dizer não. Agora, se isso for muito difícil para você, líder, se for o que mais pega, se você tiver vontade de dizer sim e ficar na dúvida, diga para o seu colaborador que você vai analisar. Você vai analisar e depois você dá um retorno. E aí, nesse meio tempo, você pondera, então, as decisões, se faz, se não faz, Você tem mais tempo para pensar, para trocar uma ideia, e aí você dá o retorno para esse liderado. Porque se você deixar pro calor da hora, a tendência é você liberar. A tendência é você dizer sim. Número 4. Olha para o resultado da sua equipe. E pergunte se isso vai afetar o resultado da empresa. Se isso vai afetar o resultado das outras pessoas. E se não afetar, líder, vá em frente. Libera o que você está querendo liberar. Quinta dica. Extraia o melhor de cada um. Ainda que você precise tirar essas pessoas da zona de conforto e cobrar mudanças individuais. Ok? Agora, conta pra mim, escreve no meu direct. Será que não está na hora de você parar de se importar em relação ao julgamento dos outros e olhar mais para a tua liderança? Pense nisso. Até mais.